Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui em mais uma preleção doutrinária virtual, com muita alegria, com um tema bastante desafiador, porém muito oportuno e essencial. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Como nós habitualmente fazemos, vamos dividir esse momento em 4 etapas. Primeiramente, nós leremos uma mensagem edificante para que nós possamos nos aclimatar psiquicamente e nos ficarmos mais receptivos às mensagens do Evangelho. Depois faremos uma prece inicial, pedindo proteção, inspiração e bênçãos do alto para o nosso trabalho. Em seguida, faremos os raciocínios e reflexões concernentes ao tema e, por fim, nós convidaremos a todos para que possamos permanecer em oração, pois a casa irá destinar doação de fluidos a fim de que nós possamos nos restabelecer e nos renovar para as nossas lutas. Dito isso, então, nós vamos começar. A nossa mensagem está na obra Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 101, A Cortina do Eu. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Paulo, Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem, a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado, que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. Escolhi essa mensagem de Emmanuel
porque a cortina do eu tem tudo a ver com não adulterarás. A gente vai ver o sentido profundo. Muitas vezes nós nos encastelamos dentro de nós mesmos. E como Emmanuel diz, mesmo em serviços de virtude, nós ainda colocamos muito do nosso personalismo e perdemos a oportunidade de aprender com os outros e com as experiências. Então, meus amigos, conforme prometido, vamos orar. Divino amigo e mestre Jesus, companheiro de todos os nossos momentos, nós te endereçamos as nossas súplicas sinceras, a fim de que essa mensagem possa cair como sementes de vida e esperança em nossos corações. Que ela leve o lenitivo e consolo para aqueles que sentem dor, que estão sofrendo nos hospitais, nas filas, que os nossos bons pensamentos aliviem os nossos irmãos das ruas, aqueles que estão nos manicômios, presos, aos que são órfãos, aqueles que padecem de alguma mazela física, aqueles que não têm fé e estão prestes a desesperar. Que a nossa súplica humilde sirva de encorajamento para eles e também para nós, em nossas provas difíceis, porém necessárias, para que nós possamos nos resguardar na caridade e no amor e seguir sempre em frente, resolutos, corajosos, incansáveis, porque estás conosco, Mestre. Sede, portanto, conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, amigos, vamos agora para as nossas reflexões. Começaremos com Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 30, um trecho do Sermão da Montanha. Disse Jesus: Ouvistes o que foi dito: não adulterarás, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geína. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta-a e lança-a para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a geína. Tomado ao pé da letra, esse discurso é de assombrar qualquer cristão. Mas bem se vê que Jesus não fala para corpos que irão apodrecer, para corpos perecíveis. Em todos os momentos, Jesus fala para espíritos imortais que nós somos, para nós que estamos aprendendo ao sabor das experiências, que estamos reencarnando de acordo com o móvel da evolução, para que possamos atingir a perfeição moral. Embora Jesus utilize de símbolos materiais com a finalidade de ilustrar de uma forma didática os seus ensinamentos, Jesus não estava propondo literalmente que nós arrancássemos os nossos olhos, porque eles podem contemplar a beleza, por exemplo, da mulher do nosso irmão. Mas este símbolo nos mostra que antes que nós possamos errar nos atos, provavelmente nós já erramos no pensamento. Que por trás de toda a ação, de todo o comportamento habitual, há uma ação que foi repetida ao longo do tempo. Que a ação foi motivada por um pensamento.
E que esse pensamento foi criado com base em uma intenção. E é esta intenção, são essas inclinações, são estes ímpetos, são estes impulsos que nós precisamos olhar, que nós precisamos depositar os nossos olhos, reconhecer com sinceridade, por mais que nos doa reconhecer. Reconhecer o mal que está em nós é reconhecer que nós somos falíveis, que nós somos frágeis, vulneráveis, que faz parte do nosso estado de imperfeição. É confessar o nosso estágio evolutivo, que ainda está perambulando na iniquidade, que ainda está com os pés marcados no lodaçal das paixões humanas. Mas, uma vez afeiçoados a esse ideal cristão, uma vez afeiçoados ao Espiritismo, denota que nós temos o interesse e a sensibilidade de nos comover com a doutrina. Nós reconhecemos que a doutrina é um instrumento de elevação se nós utilizarmos a doutrina em nossa vida prática. Porque muitos de nós estudamos a imortalidade da alma, lemos sobre a imortalidade, participamos de congressos espíritas que não falam de outra coisa senão os desdobramentos da imortalidade. Mas pouco de nós vivemos conforme a imortalidade. Porque se vivêssemos, teríamos maior força moral a fim de resistir a estes impulsos que ainda estão em nós. A que o apóstolo Paulo se referia como os nossos espinhos na carne. Todos nós temos os nossos espinhos na carne. E todos os nossos espinhos nos levam ao adultério. É interessante e chocante falar isso, porque a partir dessas reflexões de hoje, nós teremos condição de ampliar o sentido de adultério. É lógico que falaremos do sentido mais conhecido do adultério nas relações conjugais. Mas nós precisamos entender que quando Jesus chama o mandamento lá da lei de Moisés, referindo-se à tradição oral, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Esse não adulterarás tem um sentido muito mais amplo, que corresponde àquele do ambiente doméstico, das relações conjugais, mas também corresponde aos assuntos de virtude, que muitas vezes nós conspurcamos com o nosso personalismo. Por isso a mensagem inicial, a cortina do eu, do espírito emana. Todas as vezes que nós colocamos o nosso interesse pessoal em assuntos santos, em assuntos que não deveríamos misturar com a nossa própria vontade, todas as vezes que nós não renunciamos a nós mesmos para fazer o que é certo, que não agimos com honra, que não agimos como deveríamos, nós estamos adulterando. E seria melhor que nós cortássemos da própria carne, na figura das palavras de Jesus, arrancássemos o olho e lançássemos para longe de nós, como a dizer, rasgue o teu coração e retire a força, esses impulsos e essas más inclinações e lance para longe de ti, porque seria preferível que você entrasse na vida, participasse das experiências, vivesse no mundo sem essas más inclinações, do que comprometesse toda a sua alma, do que comprometesse o seu planejamento reencarnatório, a sua vida inteira, a fim de satisfazer um capricho, satisfazer um interesse pessoal. Mas é lógico que a lei divina não é uma lei de violência. E efetivamente, a divindade não quer que nós martirizemos o nosso corpo, flageciemos esse instrumento divino dado por Deus, a fim de que nós possamos ter as nossas lutas. O que Ele quer é que nós dobremos o nosso espírito, sacrifiquemos os nossos impulsos, por mais que isso doa e dói.
Ontem refletia sobre o perdão. Como dói perdoar. Porque esse orgulho ainda está muito enraizado. E a gente se sente injustiçado, martirizado. Não, mas eu exijo uma reparação. Qualquer pessoa poderia ter me traído, poderia ter me magoado, menos esta que me magoou. É o nosso lado humano. Por isso, o perdão são tentativas reiteradas. São lições diárias. Porque o aprendizado é difícil. Nós caímos, falimos muitas vezes. Cairemos e faliremos muitas mais. Até que essa lição difícil seja incorporada à nossa realidade moral. Então, meus amigos, não adulterarás é uma apologia a purificar os nossos sentimentos. É por isso que no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração, nos itens 5, 6 e 7, Allan Kardec vai tecer comentários sobre esse trecho que nós acabamos de ler. Dentre as observações de Kardec, ele vai dizer: é necessário entender adultério não apenas na sua acepção mais restrita, mas no sentido mais amplo. O adultério aqui designa o mal, o pecado, os maus pensamentos, porque todo mau pensamento resulta de uma imperfeição da alma. E Deus reconhece que nós, ainda muito frágeis, muito falíveis, muito vulneráveis, trazemos no nosso bojo estas imperfeições. Faz parte do nosso estágio. Contudo, o Evangelho é uma proposta para que possamos sair da nossa zona de conforto. Então, não é apologia a continuar imperfeitos, mas sim para mobilizarmos os recursos internos com o objetivo de nos aperfeiçoar. É por isso que nós estudamos, falamos, repetimos, ouvimos estas realidades reiteradamente. E cada vez que escutamos, aqui dou um testemunho pessoal, nos constrangemos e nos sentimos estimulados para viver melhor aquilo que ainda não conseguimos. E ao longo das experiências que se sucedem, nos mantendo firmes nesse propósito, nós haveremos de vencer. Então Kardec diz: pode se tornar motivo de progresso o mau pensamento, porque é uma má inclinação. Então, se o ser espiritual repele esse mau pensamento com energia, é capaz de vencer, perseverando. Mas, se não pratica o ato mal, por falta de circunstâncias favoráveis, é tão culpado quanto quem pratica. E muitas vezes nós vemos o julgamento. Muitos de nós nos colocamos, vestimos a toga de juiz e queremos condenar os outros. Mas às vezes o que nos separa do infrator foi a falta de oportunidade para cometer o equívoco. Precisamos ter cuidado com esse tipo de comportamento, porque enquanto estamos na condenação, esquecemos de olhar para as nossas necessidades inúmeras de aperfeiçoamento. E perdemos tempo. Primeiro, porque nós não temos condição de condenar. Nós não temos autoridade moral para condenar ninguém. Segundo, que ainda que tivéssemos essa autoridade moral, nós desconhecemos as circunstâncias nas quais o outro faliu. Nós não sabemos os atenuantes, os agravantes da falta, não sabemos da história reencarnatória daquele ser. Vai que, mesmo incorrendo em erro, ele progrediu em relação às suas outras encarnações, né? A gente não sabe. E, como se não bastasse, ainda é um desperdício de tempo. Quando nós deveríamos olhar para o nosso interior, estamos projetando os nossos olhos sobre o outro. Então, Kardec vai resumir para a gente. Em resumo, a pessoa
que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquele que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Então, não é uma obsessão para que nós fiquemos numa contínua tensão, brigando com os nossos pensamentos, mas é simplesmente não vitalizá-los. Deixar que esses pensamentos maus ainda corram, mas substituí-los por outros pensamentos edificantes. E é por isso, gente, que em várias circunstâncias na literatura mediúnica, na codificação espírita, nós temos sempre uma exortação no trabalho. A própria criação é um hino ao trabalho. Enquanto nós estamos trabalhando concentrados, não trabalhando mecanicamente, mas enquanto nós estamos trabalhando concentrados, nós estamos criando um hábito edificante que vai também favorecendo repelir automaticamente esses pensamentos, porque a gente vai entrando em outra faixa mental. A gente vai cultivando outros hábitos mentais. Lembremos da obra Pensamento e Vida pelo Espírito Emmanuel. O Espiritismo matou a solidão. Em todo e qualquer assunto, mentes se associam conosco. Nós somos antenas irradiantes que se sintonizam a depender da qualidade das nossas ações e dos nossos pensamentos com mentes afins. E a gente vai recebendo o reforço para tudo. Quando a gente grava palestra, quando a gente assiste palestra, quando a gente navega em redes sociais, quando a gente assiste televisão, quando a gente estuda, quando a gente trabalha, quando a gente está confraternizando com os nossos amigos, em todos os assuntos. Por isso a importância de nós cultivarmos hábitos mentais que estejam mais afinizados com os nossos propósitos. Isso não é viver uma vida de beato, como a gente às vezes ouve por aí. Nossa, fulano, mas você tá uma beata. Parece esse pessoal da igreja, menino, nossa, né? Como se a gente se colocasse num lugar, né, de pseudo salvação, né? Como se a gente estivesse com a glória de Deus pairando sobre a nossa cabeça. Mas não é questão de ser beato ou de não ser beato. É de escolher os hábitos. Todos nós temos o direito de escolher aquilo que nos apetece. Se a gente escolhe assistir vídeos que vão nos ajudar a refletir sobre os dilemas existenciais, e não precisa ser só vídeo espírita, não. Assistir vídeos sobre construções modernas, assistir vídeos sobre ações de fraternidade fora da religião, assistir vídeos sobre como deixar a nossa casa mais organizada, sobre como ler mais livros, assistir vídeos sobre outras culturas, sobre outras religiões, ler livros edificantes que nos transportem, né, para visualizações mentais pacíficas, tranquilas, que nos envolvam em impressões maravilhosas. Ouvir músicas edificantes, músicas sublimes, que nos transportem para uma outra psicosfera. Nada disso é ser beato. São hábitos que a gente vai desenvolvendo que não é por causa disso que o nosso coração vai estar purificado. Mas entende que o hábito acaba nos ajudando a sintonizar com mais facilidade com outro tipo de assunto? E quando a gente olha, por exemplo, a confissão pública nos tempos apostólicos, que os apóstolos, os discípulos de Jesus, costumavam confessar publicamente os seus pecados a fim de evitar reincidir na falta, a gente vê também uma forma de auxiliar,
nessa proposta de renovação interna. Hoje a gente não precisa fazer uma confissão pública. Muitos de nós, por exemplo, fazemos terapia ou recorremos ao atendimento fraterno dos centros espíritas. No momento que nós recorremos a uma escuta isenta ou quase isenta, uma escuta sem julgamento, a gente fala e a gente também se escuta. A terapia da palavra nos auxilia para que a gente possa também ficar chocado com o que a gente confessa secretamente, por conta das cláusulas de sigilo, nesses ambientes que eu citei, e a gente se propõe intimamente a uma renovação, a reavaliar aquilo que a gente faz, analisar e fazer algo diferente. Então, adultério vem de adulterare, que significa corromper, estragar. Então, dentro de adultério, a gente tem várias aplicações dessa palavra para a infidelidade conjugal, para a falsificação, adulterou um documento, para a corrupção. Todos esses são exemplos de adultério. Então, a exortação que vem lá da lei, não adulterarás, qual é a acepção? Toda e qualquer forma de corrupção, de adulteração, de falsificação é contra a lei de Deus, inclusive no contexto conjugal. Então, agora nós vamos falar especificamente do contexto conjugal. Infidelidade conjugal, adultério nesse sentido. E aí Jesus dá bem esse exemplo, né? Ouvistes o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Hoje se fala sobre adultério, quase adultério, adultério moral, aquele que não vai às vias de fato no ato sexual, mas que diz respeito a toda a sedução, a todo o envolvimento, ao enamoramento. Se define também infidelidade e deslealdade. A lealdade seria algo mais amplo e a infidelidade dentro do contexto da relação amorosa, da relação conjugal. Então, o que a gente tem? Falando aqui de conjugalidade, incluindo união estável, casamento, oficial, junção, esses namoros que se estendem por muitos anos, que seria essa convivência que inclui, além de um vínculo afetivo, também um vínculo sexual, independente da orientação sexual, tá? E do gênero biológico, do sexo biológico. Então, essa relação, ela tem impacto e tem os seus direitos e deveres resguardados pela justiça. Não sou advogada, não vou me aventurar aí por essa linha, mas tem, está lá na Constituição. Mas toda relação tem os seus pactos. Aquilo que é a relação, que define a relação. Nós que somos espíritas, precisamos nos lembrar que nós temos um dever maior em relação à responsabilidade afetiva pelo coração do outro. Nós já somos responsáveis, né, por aquilo que cativa, como diz o escritor. Mas, sendo espírita, nós temos um peso bem maior sobre os nossos ombros, porque nós sabemos da responsabilidade que nós temos ao enlaçar o outro coração, por conta do nosso conhecimento das dimensões espirituais que envolvem tudo isso. Então, a primeira coisa é definir o que é relação. Se nós estamos num relacionamento, tem que ficar claro para ambas partes se é um namoro, se está ficando, né, como se diz hoje em dia na sociedade, se está casado, se está juntado, o que é? E o que é para mim é para o outro? É importante, porque senão alguém vai sair ferido disso. Embora a gente saiba que hoje em dia há relacionamentos múltiplos na nossa sociedade, né? Amor livre, conjugalidade que envolve mais de 2 pessoas, tudo isso existe na nossa sociedade, né?
que são ainda traços dessa poligamia. A gente não quer entrar no mérito de valorar moralmente nada disso. Só estamos dizendo que toda relação tem impacto. Então, todos têm que ficar alertas, atentos e esclarecidos sobre o que é a relação. Para eu não achar que estou casada e o outro está achando que está ficando. Esse é o primeiro ponto. Sinceridade. Né? Sinceridade de propósitos. Segundo ponto. Tem que ficar definido o que é ou não aceitável. Ou seja, eu posso estar casada e aceitar relação extraconjugal. Aqui eu não estou entrando com o fato legal. Mas isso pode ser um acordo íntimo. Porque uma relação conjugal é, antes de tudo, um acordo de fórum íntimo, subjetivo. Os sujeitos entendem de uma forma particular. Essa relação extraconjugal pode ser aceitável com alguém do mesmo sexo do meu parceiro. E eu posso rejeitar alguém do sexo oposto ao meu parceiro. Ou seja, vamos supor, sou casada com um homem e eu aceito que ele tenha relações com outro homem fora do casamento, mas não aceito que ele tenha relações com outras mulheres. Isso acontece. Deve ficar definido. Por quê? Porque, já que é uma conjugalidade, são esses pactos que definem a fidelidade. Aqui a gente está falando de outras expressões dos relacionamentos conjugais, tá? Porque num casamento monogâmico, a gente sabe, está lá em O Livro dos Espíritos, que há uma célula familiar constituída pelos laços de amor e pela sinceridade de propósitos, que faz uma apologia a relações monogâmicas. A gente tem lá essa exclusividade que visa quebrar esse nosso padrão repetido ao longo dos séculos da poligamia. Mas nós também precisamos, já que fora da caridade não há salvação, acolher aqueles que têm a opção particular para viver outras experiências. Eles não estão abandonados por Deus por conta disso. Então é importante, para que a gente entenda adultério dentro da relação conjugal, pensar sobre esses pactos. E a outra coisa é a dinâmica relacional. Primeiro ponto, não há relacionamento unilateral, a menos que seja um amor platônico, em que o ser amado desconhece a existência do amante. Pense, por exemplo, que eu tenho um amor platônico por Brad Pitt. Ele nem sabe quem é Patrícia Lins. Então, nesse caso, o relacionamento é unilateral. Mas desde que nós conversamos e um sabe da existência do outro e começa a haver um envolvimento, não é mais um relacionamento unilateral. Muitas vezes, dentro da dinâmica, nós nos apaixonamos pela imagem que fazemos do outro e não pelo que o outro é. Por isso, a cortina do eu precisa ser rasgada. Muitas vezes nós superprotegemos e queremos exercer o nosso domínio e posse sobre o outro, impedindo o outro de amadurecer. Outras vezes nós obstruímos o processo de cura dos relacionamentos passados do nosso companheiro, sem dar a ele tempo para refletir, para analisar. Muitas vezes nós agimos com indiferença afetiva, falta de escuta do que o outro deseja, do que o outro planeja, do que o outro quer. Então, as relações extraconjugais, não raras vezes, são tomadas como uma opção para fugir desses compromissos, por diversas razões. Eu nem quero entrar nesse mérito das razões das relações extraconjugais, mas o fato é que elas existem e esta é a acepção primeira sobre adultério. E nós, no Espiritismo, não compactuamos com isso pelo fato de isso ser contrário às leis divinas, que prezam o amor ao próximo, o respeito pelo outro.
há um estudo de Laura de Toledo Ponzoni, intitulado Infidelidade Virtual, que faz uma reflexão preciosa sobre essa nossa conjuntura nossa. Nós estamos no meio de uma pandemia. No meu exercício profissional, tenho ouvido reiterados relatos de muitos pacientes sobre relações extraconjugais no período de pandemia. As pessoas ainda continuam se relacionando, mesmo com a pandemia. E a internet, que é uma ferramenta tecnológica neutra, que tanto pode ser utilizada por nós com fins edificantes, como pode servir para que nós nos relacionemos com outras pessoas sem aquela sinceridade inicial que nós falamos aqui. Não é querendo, né, ser puritano, nem condenar ninguém, mas a sinceridade. A sinceridade. Se nós estamos num relacionamento, vamos honrar os pactos e os acordos que nós fizemos inicialmente. Se queremos ter outras experiências, que finalizemos ou equacionemos a primeira conjuntura para depois estarmos liberados para viver outras experiências. Mas busquemos não incorrer nessa opção de acabar ferindo os corações. Laura, no trabalho dela, inclusive, usa uma frase que eu achei preciosa. Geralmente são os restos do amor que batem às portas do judiciário, referindo-se sobre esses casos de infidelidade, de agressão, de divórcio. Então ela vai falar sobre relacionamento virtual. Esse envolvimento afetivo, que a gente chama coloquialmente na nossa sociedade de contatinho, o contatinho que a gente deixa lá no WhatsApp, oi sumida, oi sumido, com ou sem as vias de fato do ato sexual. É um relacionamento. A gente vai envolvendo a criatura e se deixando envolver. Então, hoje, as comunicações rápidas são uma excelente forma de conhecer pessoas, de vencer a solidão, de vencer o tédio, de preencher carências afetivas e também de fugir de relações monogâmicas pouco gratificantes. É uma forma de aprimorar a sedução, como a gente chama popularmente do Dom Juan, falando aqui da figura masculina, né? Caricaturada. Mas aquele que aprimora virtualmente a sedução para poder aumentar o seu ego, né? Poxa, eu sou bom mesmo. Mais uma que caiu no meu papo. Aprimorar a sedução para melhorar a fantasia na relação monogâmica em que ele está. Buscar aquele gás fora para tentar converter isso para o relacionamento, para o casamento. Em geral, isso não dá certo. Pode ser que dê. Tem uma obra de John Sanford, Os Parceiros Invisíveis, que ele inclusive fala sobre isso. O uso da fantasia para que a relação do casamento, a relação duradoura e estável, possa ser estimulada e realimentada. O fato é que a internet acabou sendo uma ferramenta a mais para que estas cenas sejam realizadas, mesmo que fiquem na internet. O adultério por pensamento está na internet, não foi transferido para a vida real, por exemplo. Mas o relacionamento virtual é um relacionamento. Lembra de Kardec, em O Livro dos Espíritos? Aquilo que é real para o espírito é psiquicamente. Então, essa é uma das acepções do adultério. Uma das acepções mais desconfortáveis. Mas nós temos outras. Porque até esse momento da palestra, alguém pode estar assim, chateado, né? Mas essa menina só vai falar disso. Mas isso não é um problema para mim. Eu não passo por esse tipo de situação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, que bom. Então nós vamos agora para as outras acepções. Obrigado por ter esperado até agora.
Para as outras acepções, eu vou recorrer a Emmanuel. Primeiro livro de Emmanuel, Mãos Unidas, primeira referência que eu trago. No livro Mãos Unidas, capítulo 39, mensagem Sentimento, Ideia e Ação, Emmanuel vai dizer o seguinte: adulterar significa tisnar, viciar, mentir. Quem corrompeu, mentindo, viciando, colocando impurezas, adulterou. E ele continua: e nenhuma falta dessa espécie é mais lamentável que aquela de nossa deserção diante das leis de Deus. A malícia e a suspeita quase sempre vêm substituindo a disciplina e a bondade. Maledicência, adultério. Calúnia, difamação, crimes contra a honra, adultério. Levantar falsos testemunhos, adultério. Viciar alguém em alguma coisa. Jogo, álcool, drogas, sexo, comida. Conspurcar a mensagem divina, buscando fazer o bem com o objetivo de recolher interesses pessoais, adultério, nesse sentido mais amplo. Corromper, manchar, não purificar, isso é adulterar. E aí Emmanuel tem uma frase que eu cito: não basta te convertas num censor de consciências alheias para que o reequilíbrio do mundo se faça vitorioso. Isso é importante. Porque mesmo aqueles que digam, mas nem isso aí eu não faço também, Patrícia. Você já está me cansando, porque não tem o adultério no contexto das relações conjugais, e eu também não viciei ninguém, não menti, não levantei falso de ninguém. Ok. Então, por favor, descruze os seus braços, amorosos, caridosos, piedosos, e ajude os que fizeram isso. É isso que Emmanuel está dizendo. Mesmo aqueles que não incorreram no adultério, estamos sendo convocados a ajudar os que caíram no equívoco. Por quê? O reequilíbrio do mundo se fará de mãos dadas, não de mãos atadas, não de mãos cruzadas, de braços cruzados. Precisamos descruzar os braços para unir esforços, para vencer todos juntos. É assim que nós vamos conseguir fazer a transição planetária. Na obra Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 22, Adultério e Prostituição. Olha o que ele diz: do rol das defecções, deserções, fraquezas e delitos do mundo, os afetivos são quase unânimes. É Emmanuel que está dizendo, não é Patrícia Lins. Me salvei dessa. O que ele está falando? Se a gente for contabilizar as iniquidades na área afetiva, todo mundo, em algum momento da marcha, incorreu desse equívoco. Não nessa existência, pode até ser, mas em outras, se você for lá correr a ficha, tá lá escrito. Então, é um ponto de observação. E aí ele continua dizendo: inclinações e anseios no campo íntimo, cada um de nós que se encarregue de investigar a si mesmo. Vai verificar algum pontinho ali. O problema da educação espiritual, o problema é da educação espiritual e não de palavras. Tem uma outra mensagem que Emmanuel é categórico, né? Educação sexual ainda não dá para se fazer na Terra. Quem vai ser o professor? Quem se arvora? Não, eu sou purificado, né? Tenho uma conduta completamente ilibada nesse sentido e eu me arvoro a ensinar. Mas esse ensino não é por palavras. Esse ensino precisa se converter em ações concretas da conduta de cada um. É um despertamento. E aí ele diz: o respeito à criatura em seu fórum íntimo. Essa é a solução desses problemas.
dos problemas de adultério, para que o amor se consagre por vínculo divino. E aí uma citação dele: penetre cada um de nós, os recessos da própria alma, e se consegue apresentar comportamento irrepreensível no imediatismo da vida prática, ante os dias que correm, indague-se com sinceridade quanto às próprias tendências. Aí fica para cada um de nós observarmos a nós mesmos. Livro Pão Nosso, capítulo 85, pelo Espírito Emmanuel. E o adúltero? Ah, mas eu sei de um monte de casos. Fulano, cicrana, beltrano, que adultera. E o marido sabe e não faz nada. O errôneo conceito de adultério unilateral. Eu adoro essa expressão. Porque Emmanuel vai dizer o seguinte: ao lado da mulher ou do homem adúltero, tem os homens e mulheres pervertidos. Homem e mulher nascem no mundo com tarefas específicas que se integram. Isso não significa que, se um homem é adúltero, a esposa é culpada. Mas significa que nós estamos vivendo uma mensagem. Olha o que Jesus fez na obra Paulo e Estevão. Do lado do algoz, o mentor espiritual do algoz foi a sua vítima. Estevão permaneceu associado durante todo o apostolado de Paulo de Tarso, nas suas peregrinações, lutas e humilhações, por 30 anos, acompanhando Paulo, enquanto Saulo foi o responsável pelo seu apedrejamento. Assassinou Estevão. E Estevão, perdoando-o completamente, associou-se a ele nessa conjugação de esforços. Assim também acontece dentro de casa, do homem e a mulher, nessa experiência da conjugalidade. Assim também acontece nós com a igreja aqui nessa figura metafórica, né, com as coisas sagradas, associados, buscando não adulterar, não colocar as nossas impressões pessoais. E aí, cito minha última fonte. Livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel. A mensagem que a gente leu no início, lembram? Capítulo 101, A Cortina do Eu. Sobre conspurcar coisas santas. Emmanuel vai dizer: em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios. Precisamos observar. Porque, invariavelmente, cada um de nós ainda procuramos mais nós mesmos, em vez de procurar o que é de Cristo Jesus. Mas chegaremos lá. Então, meus amigos, ouvistes o que foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo que aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério em seu coração. Olhemos para as nossas intenções, avaliemos os nossos pensamentos, a qualidade dos sentimentos do nosso coração e não incorramos no equívoco do adultério. Por fim, vou contar uma história. Essa história está na obra Quando Voltar a Primavera, pelo Espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 13, A Justiça do Amor. Quem se lembra daquela passagem? O pessoal deve estar se perguntando. Patrícia esqueceu da passagem da mulher flagrada em adultério. Esqueci não. Deixei o melhor para o final. Quem se lembra dessa passagem? Mestre, esta mulher foi surpreendida. A lei exige que apedrejemo-la até a morte. Vós, porém, o que nos dizes? Quem estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Silêncio. Então, mulher,
Não te condenaram? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Amélia Rodrigues traz essa citação e vai. Amélia Rodrigues é incrível porque ela traz essas notícias do mundo espiritual que os evangelhos não anotaram. E aí ela vai relatar o diálogo mental entre Jesus e o esposo da adúltera. Olha o que a Amélia vai dizer. Ele, o esposo, vigiava, estigmatizava, feria com duestos e indiferenças. Calculara o desforço com felina sordidez, armando o cenário para surpreendê-la no desrespeito ao tálamo. Ela errou, mas ele estava à espreita para pegá-la. Irrompera em casa no momento infeliz, configurando ante o fato desastroso o crime passível de pena capital. Impiedoso, arrastou-a, esposo, até o meio da rua. Ela sentia-se antecipadamente morta, porquanto não ignorava ser pior do que o desvelamento do crime, o peso da consciência culpada. Quem adultera sente essa culpa profunda, somado com a vergonha de ser desvelada na frente de todo mundo, além de ter sido surpreendida pelo próprio marido. Então é bem complicado. Mas o julgamento arbitrário, ao invés de educar o infrator, queriam a pena capital. E aí Amélia Rodrigues narra o diálogo. Naquele átimo diminuto, falou-lhe Jesus ao marido a acústica da consciência. Como te atreves? Ouvidas que na sombra de quem tomba se ocultam as mãos criminosas de quem o arroja ao sol? Onde se encontra aquele que impôs a esta mulher a deserção do dever? Onde o adúltero? Ergues a pedra, mas também não és adúltero? Olha a revelação. Quantas vezes tu faliste defraudando a esperança das vendedoras de ilusões, sequiosas de paz, que deglutem lágrimas salgadas pela vergonha, enquanto se escravizam no comércio nefário, a fim de conseguirem um pão amargo para a fome do estômago, já que ninguém lhes doa uma terna palavra para a sede do coração. Eu não sei se vocês entenderam, mas eu entendi que o esposo frequentava os prostíbulos e se deitava com as vendedoras de ilusões, que é a forma que a Amélia Rodrigues retrata aquelas que utilizam o ato sexual como forma de receber dinheiro para sobreviver. E fazendo isso de acordo com o diálogo, com bastante sofrimento. E é bem possível que seja mesmo. Ela caiu porque lhe faltaste com apoio. Se te considerares isento de culpa, apedreja. E aí, mediante esse diálogo, que é mais longo, leiam a obra, gente, para vocês se beneficiarem com esses ensinos de Amélia. Mediante esse diálogo, a gente entende porque que todo mundo ficou quieto e foi saindo devagarzinho. Era a forma que esse Cristo de amor e bondade tinha para não aniquilar quem cometeu a iniquidade, mas sim utilizar aquela experiência como lição para que a iniquidade fosse combatida, soerguendo e dando ali uma nova chance de continuar a sua caminhada, mas procurar não tornar a pecar. Então, meus amigos, eu espero que tenha sido de alguma sorte útil,
essas palavras, esses raciocínios, nossa sincera gratidão. E agora vamos todos nos apacentar, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai Celestial, permanecer em prece, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de ter contato com o Evangelho, em tempo que neste momento, benfeitores espirituais estão se apiedando das nossas imensas necessidades, os nossos amigos voluntários da Casa Espírita estão unidos, vibrando para o nosso bem-estar, para a nossa saúde psíquica, para que nós possamos, mesmo neste período de recolhimento, sentir a presença de Deus em nossas vidas. Que Ele nos abençoe e nos ilumine a todos. Que assim seja. Um grande abraço e até a próxima, se Jesus permitir.